Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um CBD, o Com Brasil Debate, hoje especial entrevistando o candidato ao Senado pelo Partido Novo, Ricardo Salles. Ricardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos aqui conversar e falar um pouquinho dessa candidatura ao Senado Paulista. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Legal. Ricardo, fala um pouquinho dessa proposta, né, de botar uma candidatura de direita ao Senado no estado de São Paulo. Como é que você vê esse cenário hoje? Bom, eu fui eleito deputado federal em 2022 com 640 mil votos. Então, fui o quarto deputado mais votado aqui no estado de São Paulo, quinto do Brasil, né? O mais votado foi o Nicolas. E percorri, antes de ser deputado federal, um caminho longo na política. Fundei o Endireita Brasil em 2006, depois fui secretário de Estado aqui em São Paulo mais de uma vez, fui ministro do presidente Bolsonaro, então tenho bastante experiência. Acho que agora tenho condições, tenho as credenciais necessárias para ser candidato ao Senado agora com força, né? E, sobretudo, com dois vetores que eu reputo fundamentais. O primeiro deles, que na minha opinião é inafastável, quer dizer, quem é senador por um estado tem que ser do estado. Você pode até não ter nascido no estado, isso não é esse o problema. Mas você tem que ter um vínculo, você tem que ter mudado para lá, estudado lá, ter seus filhos lá, enfim, de alguma forma, você tem que efetivamente representar o estado, ainda que você não tenha nascido nele, né? Não é uma questão de ter nascido ou não, mas você passou a ser um cidadão daquele estado, você tem legitimidade para ser senador. Então esse é o primeiro ponto. Eu sou paulista, de família paulista há muitas e muitas gerações. Nasci em São Paulo, estudei em São Paulo, fui secretário aqui no início da minha carreira as 2 vezes aqui em São Paulo, eleito deputado federal aqui em São Paulo, deixei São Paulo para ser ministro em Brasília, voltei para São Paulo, ou seja, eu sou um paulista com um P maiúsculo. E o segundo ponto, e as minhas concorrentes não são. O segundo ponto é você representar, é o meu caso, evidentemente, representar uma visão de direita efetivamente, uma postura conservadora, liberal na economia. O que está acontecendo hoje na política aqui em São Paulo? Você tem 2 candidatas que não têm nenhuma relação com São Paulo, zero. Não nasceram aqui, não moram aqui, não estudaram aqui, não tem nenhuma, zero. Estão usando São Paulo como mero trampolim político, né? É o que eu chamo, são as 2 forasteiras, odiadas nos seus estados, Marina no Acre, ninguém pode nem ver ela pintada de ouro, e a Simone Tebet, da mesma forma no Mato Grosso do Sul, tanto que ela própria diz, olha, eu no meu estado nem me elejo nem síndica de prédio. Então, as candidaturas delas não representam São Paulo enquanto territorialidade, né? Enquanto Estado, enquanto sociedade, nada. Mais do que isso, elas defendem uma visão de país, uma visão de esquerda, né? O modelo do Lula, que está levando o país para o buraco. São Paulo é o estado que o agro desempenha um papel muito forte. A agropecuária no estado de São Paulo é muito forte. A Marina Silva é a inimiga número 1 da agropecuária brasileira. Como é que ela quer se eleger no estado de São Paulo, que é um estado de agro? A inimiga número 1 do agro quer se eleger no agro, ou seja, no agro paulista? Não, de jeito nenhum. A Simone Tebet, mais grave ainda, ela era até recentemente a ministra do planejamento do Lula. Que planejamento? Aquele que junto com a Fazenda, que é o Taxade, o Haddad, estão levando o Brasil para o buraco. O Brasil está à beira da falência completa, né, da bancarrota, do descalabro econômico. Já a população já está sentindo isso, né, com juros nas alturas, dólar explodindo, sociedade inteira endividada até o pescoço. Quem fez isso? A Simone Tebet no planejamento e o Haddad na Fazenda, é óbvio. E de outro lado, quem nos pressiona? Nos pressiona o Centrão. O Centrão que, ainda que seja, nesse caso, representado por alguém que é de São Paulo, mas não basta você ser de São Paulo. Você, além de ser de São Paulo, você tem que ter uma boa conduta. O que é o Centrão, historicamente? É aquele grupo que não tem ideologia, a estratégia, a visão é sempre estar colada no governo. Graças a essa visão, eles sobrevivem. Quando é um governo de esquerda, eles sobrevivem. Quando é um governo de direita, eles sobrevivem também. A preocupação do Centrão não é ideológica, não é com o programa A, com o programa B, com o modelo de gestão A, com o modelo B.
A proposta do Centrão é estar no governo, em geral, para fazer esquema no governo. Tudo quanto é escândalo de corrupção que a gente viu no Brasil nos últimos 40 anos, independentemente do viés ser com governo de direita, de esquerda, de cima, de baixo, não importa. Onde tem Centrão, tem corrupção. O Centrão é o pai e a mãe da corrupção brasileira. Eles estão sempre envolvidos. Então eles querem ser governo, para sendo o governo poder fazer esquema e fazendo esquema poder sobreviver, não importa qual seja a corrente política que governe. Então, eu vejo às vezes alguns membros do Centrão aí dizendo porque nós apoiamos o governador Tarcísio. O Centrão apoia qualquer um. O atual governo, Tarcísio, ele é apoiado pelo Centrão. Mas esse mesmo Centrão e o mesmo candidato do Centrão, que é o André do Prado, que é o pupilo, filhote do Valdemar da Costa Neto, né, cria do Valdemar da Costa Neto, ele apoiou, o André do Prado apoiou Mercadante, Dilma Rousseff, Márcio França, todas as políticas de fecha tudo, economia a gente vê depois do Dória. Aliás, o suplente dele, primeiro suplente agora, é um cara ligadíssimo ao João Dória. Aliás, é um prefeito com um monte de escândalo de corrupção lá, de desvio de merenda e tudo. De Olambra, né? De o ex-prefeito de Olambra, o Godoy, Fiore de Godoy, ou Godoy Fiore, não sei. Qual foi o grande projeto apresentado pelo André do Prado em 4 legislaturas? A proibição de arma de fogo de brinquedo no estado de São Paulo. A arma de brinquedo agora virou prioridade legislativa. Quer dizer, é um absurdo. Como é que você pode ser candidato pela direita propondo proibição de arma de brinquedo? Quer dizer, é antítese completa do que é ser de direita. E para piorar, ele se elege presidente da Assembleia Legislativa, exemplo do que fizeram em Brasília, em aliança com o PT. Ou seja, não tem nada de direita. De um lado, então, alguém que se miscui na direita, se finge de direita para, de maneira oportunista, roubar votos da direita, e de outro lado, 2 membros do governo Lula de esquerda, que nem de São Paulo são odiadas nos seus estados e estão contribuindo. Uma para atacar o agro e a outra para destruir a economia brasileira, que é a Simone Tebet. Agora, Ricardo, ainda dentro disso, né? Você acha que um candidato, né, de Centrão, ele pode ganhar o voto da direita? Porque a gente tem uma eleição onde 2 candidatos, né, o eleitor pode escolher 2 candidatos ao Senado. O eleitor que pensa mesmo na direita, ele vota no candidato de centro assim? Como é que você analisa isso? Infelizmente, né, o eleitor brasileiro ele ainda não está tão familiarizado assim com o processo eleitoral e com as candidaturas. Quando você pergunta às vezes para a pessoa, o que você acha do fulano de tal, do Beltrano, a pessoa não sabe nem qual é a história política dos candidatos majoritários. Então isso é muito frágil. Eu acho que o eleitor pode até eventualmente votar contra a Marina e a Simone. O eleitor que tiver uma visão mais conservadora, mais à direita, ele faz o voto da rejeição, na verdade. Quem ele não quer de jeito nenhum? Não quer as ministras do Lula, não quer aquelas que estão uma destruindo o agro, outra destruindo a economia como um todo, que é a Simone. Não querem aquelas que foram rechaçadas nos seus estados, o Acre e Mato Grosso do Sul. Não querem as 2 que chamaram o Lula de ladrão e o PT de corrupto e foram para o governo deles. As 2 chamaram o Lula de ladrão e o PT de corrupto. E as 2 foram para o governo do Lula, passaram por cima das suas próprias afirmações. Então veja, essa falta de postura, de critério, até de compromisso com o futuro do país, ele pode gerar um efeito contrário. Diz, olha, nelas eu não voto. E aí sobra os candidatos que estão do lado de cá para votar. Não necessariamente bons candidatos, porque o candidato do Centrão, na minha opinião, é um mau candidato. Só que ele pode ter um voto que como não quer votar nelas, pode votar nele. Quer dizer, como alternativa. Só que você tem outros nomes que aí sim, não só são da linha dela, como também não são esse centrão fisiológico, patrimonialista, envolvido em corrupção, que é a história do Centrão nos últimos 40 anos. Exato. Agora, Ricardo, você passou 4 anos lá em Brasília com mandato de deputado federal. Como é que você analisa esse cenário, essa conjuntura, né? E o quanto é difícil você ser um deputado federal declaradamente, vamos dizer, de oposição. Como é que funciona isso? Você está lá com 513 deputados, né? E não é fácil fazer oposição nos dias de hoje, né? Não é fácil por várias razões. Primeiro porque o nível médio do parlamentar brasileiro caiu muito, né? Você pega o parlamento em gestões passadas, em legislaturas passadas, tanto no Senado quanto na Câmara, o nível das pessoas na média era muito melhor. Tem gente boa? Claro, tem gente muito boa. Mas na média caiu demais. Então você
diminuiu a capacidade de discutir os assuntos no mérito e virou uma discussão basicamente de quanto de emenda a pessoa quer para votar de um jeito ou de outro, quanto de cargo ela está pedindo, quanto de favor ela está exigindo. Então isso é muito ruim para o país. Então essa é a primeira coisa, não é nem o fato de você ser situação ou oposição, mas o reconhecimento de que o nível médio da representação política no Brasil caiu demais. Segundo, na época da pandemia, houve uma mudança. No Senado eu não sei, posso falar da Câmara que eu estou lá. Houve uma mudança do regimento interno na Câmara dos Deputados durante a pandemia que, utilizando como argumento o fato de que você precisava manter a produção legislativa, mas tudo à distância, o sistema de votação eletrônica pelo aplicativo, subtrair inclusive vários instrumentos utilizados até então pela oposição para fazer oposição, para retardar o processo legislativo, para criar embaraços, né? Essa mudança do regimento interno subtraiu da oposição, fosse quem fosse a oposição, subtraiu naquela altura da esquerda e está subtraindo agora da direita, porque é a mesma mudança, os elementos necessários a você fazer uma oposição efetiva. Então, se já era difícil você fazer oposição sem cargo e sem emenda num ambiente político em que isso pesa demais, aí você muda o regimento interno e suprime uma série de artifícios ou manobras ou ferramentas regimentais que permitem, por exemplo, fazer obstrução, pedir vista, pedir verificação de quórum, enfim. Você tem uma série de instrumentos que servem ao exercício da oposição, que é sempre importante, e que foram subtraídos. Então, diante disso, de um governo que não mede esforços para comprar voto, seja em emenda, seja em cargo, seja em favores dos mais variados. Um instrumento regimental que está enfraquecido. Quem é oposição hoje chega na Câmara e fala, bom, mas o que nós estamos fazendo aqui? Porque o governo passa como um trator. As votações são feitas hoje muito com base no que querem os líderes das bancadas na Câmara. O Senado é diferente, mas na Câmara os líderes determinam a maior parte dos votos, porque os líderes negociam com o presidente da Câmara na reunião de líderes. Se ele tem, vamos dizer, 40 liderados, ele fala, olha, nesse caso eu vou dar 30 dos meus votos. O outro diz, não, nesse caso eu vou dar 25. E como é que ele negocia esses 25, 30 votos? No modelo cargo, emenda e favor. Você me ajuda aqui que eu te dou os votos. Olha, você nomeia fulano que eu te dou os votos. Olha, você libera mais tanto de emenda, ou dá uma presidência de uma comissão, ou não deixa abrir uma CPI. Enfim, troca de favores, né, dos mais variados. Isso acaba determinando uma espécie de avalanche de votos. Então, numa reunião de líderes, que são, sei lá, 15 líderes, você tem mais ou menos o processo legislativo todo decidido. Aí aquilo vai para o plenário numa espécie de jogo de cena. Sobe na tribuna, faz discurso acalorado, debate, levanta questões, mas no fundo, ao fim e ao cabo, 99% das questões já foram decididas nas reuniões de líderes. E muitas vezes até, quando a direita às vezes parece que venceu o tema, a explicação que no mais das vezes está por trás disso é muito ruim. Qual é a explicação? É que o Centrão tentou extorquir o governo, meteu a faca no pescoço do governo. O governo, por algum motivo, não cedeu, provavelmente porque vislumbrou que não tinha vantagem, ou enfim, não sei que motivos. O governo não cede. Aí o Centrão, o que ele faz para retaliar o governo? Ele se junta com a direita e vota contra o governo. Então você pergunta, foi a direita que venceu? Não. Foi o Centrão querendo dar um recado para o governo. E passa um recado, falou aqui, se você não fechar a próxima comigo, vez que você não fizer o que eu quero, a direita vai vencer isso. de novo e assim sucessivamente. Então assim, óbvio, a gente gosta de ver o governo Lula ser derrotado? Claro, porque a maioria das coisas que eles propõem são ruins. Mas se fosse um governo Bolsonaro, a lógica era igual, Exato, não é isso? O Centrão ia extorquir o governo Bolsonaro, e quando o governo Bolsonaro não cedesse ao Centrão, ele ia se juntar com a esquerda para derrotar o governo. Esse é o modus operandi do Centrão. Chantagem de lado a lado, de parte a parte, para tirar suas próprias vantagens, os seus próprios benefícios. Por isso que eu digo que o Centrão é tão pernicioso, é tão negativo, é tão nocivo à política brasileira. Porque ele não tem valores, ele não tem propostas, ele não tem uma régua moral. Ele vai para o negócio, ele vai para a negociação. Se ele negociou, ele vota. Se ele não negociou, ele explode. É assim que eles funcionam. Agora, dentro disso, né, é importante a gente fazer também uma analogia, uma comparação,
você foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. E a Marina Silva, sua adversária, foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Na pauta meio ambiente, você também citou agronegócio, que é muito importante para o estado de São Paulo. Vocês têm alguma convergência ou não? Nenhuma? Como é que é isso? Olha, eu não vou dizer que não tem nenhuma, porque obviamente pode ser que haja, mas é muito difícil. Primeiro, a Marina só sabe falar de desmatamento e mudança de clima. Ela devia ser candidata ao Senado na Amazônia, onde esses assuntos são os assuntos por excelência. Aqui em São Paulo você tem qual é o maior problema ambiental urbano, inclusive na Amazônia. Inclusive na Amazônia. É a falta de saneamento, é o que eu chamo de agenda ambiental urbana. Falta de coleta e tratamento de esgoto, falta de água potável nas casas. Você veja que é absurdo. Em pleno século XXI, 2026, nós temos de 210 milhões de brasileiros, você tem 100 milhões que não tem coleta e tratamento de esgoto. 35 milhões não tem sequer água potável em casa. E a Marina não está nem aí para esses assuntos. Esse é o assunto principal aqui no estado de São Paulo. Você viaja o interior de São Paulo, você vê o rio Tietê poluído, vários rios poluídos. 140 quilômetros do rio Tietê totalmente poluídos no estado de São Paulo. O que é isso? Falta de coleta e tratamento de esgoto. Então, esse é o problema ambiental mais importante. Os lixões pelo interior do estado de São Paulo, né? A falta de tratamento adequado do lixo. A Marina não está nem aí para esses assuntos. Ela só sabe falar de mudança de clima e desmatamento. Mudança de clima, não estou dizendo que não é nem para falar, mas ela só sabe falar disso. Ela foi ministra já 2 vezes e ela nunca se preocupou nem com saneamento, nem com lixo, que são os maiores problemas ambientais brasileiros, de longe, inclusive na Amazônia. Eu levei o embaixador dos Estados Unidos, quando eu era ministro do Meio Ambiente, eu levei o embaixador dos Estados Unidos junto com o EPA, que equivale ao ministro de Meio Ambiente americano. Lá eles não têm Ministério do Meio Ambiente, eles têm o chefe da agência ambiental. Agência. Que é o EPA. Eu levei o EPA e o embaixador, os dois para Manaus, para conhecer Manaus e tudo mais. Eles ficaram impressionados com a quantidade de lixo que tinha nas praias do rio Amazonas. Você parava de barco em várias praias de rio, estava assim de lixo, né? E no meio da Amazônia. A Marina tem mais um fato que depõe contra ela. O governo Lula, nós fizemos o marco legal do saneamento no governo Bolsonaro. O que a Marina fez? Aliás, os partidos de esquerda, inclusive o da Marina, votaram contra o marco legal do saneamento. Aí veio o Lula presidente. O Rui Costa, chefe da Casa Civil do Lula, ele trabalhou contra o marco legal do saneamento antes, enquanto era governador da Bahia, e já como chefe da Casa Civil, convenceu o Lula a assinar um decreto praticamente destruindo o marco legal do saneamento, e o Lula assinou. E a Marina não abriu um ai, não deu um pio a favor do marco legal do saneamento. Pior, quando nós fomos, eu já era deputado, quando nós fomos fazer na Câmara o projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do Lula que destruiu o marco legal do saneamento, o partido da Marina, o PT, o PSB da Simone Tebet, todos os partidos de esquerda, votaram contra a derrubada do decreto. Sorte que nós conseguimos mobilizar a opinião pública e o decreto que destruía o marco legal do saneamento, o decreto do Lula, foi derrubado, sem nenhuma palavra a favor do saneamento da dona Marina Silva. Agora é interessante, hoje você é deputado, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Às vezes a opinião pública, ela se mobiliza, né, para vários assuntos. A gente teve um exemplo na escala 6x1, que a gente via alguns dos deputados que falavam, peraí, não é o melhor caminho, mas na hora da pressão da opinião pública, eles foram lá e votaram sim. Como é que é isso, entendeu? Você fazer essa ligação com o eleitor, porque muito deputado acaba movendo a opinião conforme o que o eleitor fala e nem sempre é o eleitor dele, né? Então, quando o cara tá na direita, ele às vezes tem essa posição, ou na extrema esquerda acontece a mesma coisa, e fala, não, eu sou contra e eu vou até o final. Como é que funciona isso? É verdade. Não, você tem que, o eleitor, né, ele precisa entender que existem 2 tipos de político. Existe o político estadista, que é aquele que, com o espírito estadista, que é aquele que faz o que é certo. Não importa se isso vai dar voto ou não. E você tem o político politiqueiro, que é aquele que defende qualquer barbaridade desde que esteja na moda. Seja a coisa, o assunto do momento. Seja a vontade do povo. Sendo o trend topic. O vontade do povo, às vezes o povo nem sabe qual é a sua vontade. Tá indo meio com... Mas levou a opinião pública lá, um clamor. Exato. Então a população está apoiando uma coisa que ela nem conhece direito ainda.
E o político que tem mais qualidade, ele diz, olha pessoal, atenção, vocês estão apoiando uma coisa que dá errado, que não vai funcionar. E não dizer, é isso que vocês querem, então eu vou votar. Não, não é assim que funciona. No 6-1 que você falou, é um exemplo típico, né? Muita gente dizia ter convicção que isso ia ser muito ruim para o país, que não tinha estudo, que era bravata, que era medida eleitoreira, que ia arrebentar ainda mais o custo do Brasil e tal e tal, tal. Muita gente dizia isso a boca pequena lá no Congresso. Mas na hora de votar, nós só tivemos na Câmara 22 votos contra a alteração do 6-1. Fui um dos 22 que votei contra. E votei contra e defendo. Isso te dá autoridade até para falar sobre o assunto, claro. Né? Porque não, isso. E eu só voto aquilo que eu concordo. Não vem ninguém querer comprar meu voto e dizer, olha, tem que votar porque senão vai pegar mal. Não. Se eu não concordo, eu não voto. E acabou, não tem conversa. Então, o 6-1 foi um exemplo, né? Uma irresponsabilidade, um negócio feito de última hora, completamente sem estudo nenhum, completamente eleitoreiro, né? Na véspera da eleição, para o Lula querer usar essa bandeira para se eleger, e a população, ao fim e ao cabo, é quem vai mais ser prejudicado. Porque você cria uma norma que, no final das contas, diminui a competitividade, aumenta o desemprego, vai aumentar justamente a resistência das pessoas em querer contratar, muitas empresas vão fechar. Você prefere ter um emprego que você trabalha 6-1 ou nenhum emprego? Você fecha as empresas, o cara começa a ter um custo fixo lá nas alturas, ele fala, eu vou fechar a empresa e acabou. Agora, Ricardo, ainda dentro dessa questão, a gente vive um ambiente muito polarizado, né? E a população às vezes tem dificuldade também de ver a diferença entre você ter posições, ser radical na sua posição e ser extremista, né? Como é que você analisa esse cenário? O argumento de quem não tem posição, em geral, é rotular os outros de extremista. Você pode ver que todo cara malandro, toda política malandra, vaselina, que muda de opinião como a folha morta no vento, né, pro lado que o vento sopra, lá vai. Como é que ela se defende? Ela se defende dizendo, fulano é extremista, Beltrano é extremista. Eu não gosto dessa classificação das pessoas como extremista, porque em geral, no Brasil, principalmente no Brasil, no exterior um pouco diferente, mas no Brasil, todos aqueles que não têm opinião própria, que não querem às vezes ter opinião própria para poder ficar negociando de todos os lados, ele rotula os que têm posição de extremista. Então, eu acho que a gente tem que saber defender os seus argumentos, saber ouvir, evidentemente. Eu sou uma pessoa que tem opiniões fortes, mas eu escuto as opiniões de todo mundo. E eu respondo. Olha, você disse isso, a minha opinião é essa. Pode ser algumas vezes que a pessoa me convença de que eu estou errado ou parcialmente errado, mas eu escuto. Posso até não concordar. E vou declinar os motivos pelos quais eu sou contra a opinião, ou que eu tenho uma divergência total ou parcial. O que a gente muitas vezes vê é que o pessoal não quer nem ouvir o argumento do outro lado. Em geral, essa intolerância com o argumento contrário, ela vem da esquerda. Os partidos de extrema esquerda hoje lá na Câmara são os partidos que não deixam nem o debate se instalar. Quando você resolve promover um debate sobre qualquer assunto e eles são radicalmente contrários ao tema, ele não traz argumentos para te convencer, ele bloqueia a discussão. Então eu vejo muito isso, principalmente as candidaturas do PSOL, da Rede, Partido da Marina, são os parlamentares que não querendo dar espaço para o debate, não querendo ouvir argumentos contrários, não querendo debater como a própria política enseja, eles querem bloquear o debate, dizer, você não pode nem discutir isso, está discutindo isso, não pode nem discutir. Não, todos os assuntos são discutíveis. E, obviamente, você apresenta os seus argumentos e você, se tiver bons argumentos, você vai convencer a maioria dos deputados, ou senadores, ou vereadores, ou o que quer que seja. Mas você precisa ter argumento. E para você saber se o seu argumento também é sólido, você tem que ouvir o argumento do outro. Porque quando você não tem confiança no próprio taco dos seus argumentos, em geral, qual é a estratégia de defesa dessas pessoas que não têm confiança no seu próprio taco, nos seus próprios argumentos? É bloquear o argumento do outro. Para ela não se sentir ridicularizada nas suas posições, ela não deixa o outro falar. Agora, Ricardo,
qual que é a tua visão? Isso independente se é de esquerda, de direita, o que nós precisamos mudar na representatividade do Senado paulista? Nós temos lá 3 senadores, vão ser renovados 2 senadores nessa eleição. O que precisa mudar na discussão? O que o paulista realmente precisa de um senador lá em Brasília, né? O que ele precisa que os nossos senadores realmente briguem pelo Estado, na sua visão? Olha, já começa pelo absurdo de nós só termos 3 senadores, e o Amapá, que tem a população de Moema aqui em São Paulo, também tem 3 senadores. É um absurdo. São Paulo tem 46 milhões de pessoas, representa quase 40% do PIB brasileiro, entrega 30% de toda a arrecadação do governo federal e tem só 3 senadores. É um absurdo. Câmara, a mesma coisa. Nós só temos 70 deputados, que é o teto constitucional. Pela proporção, um homem, um voto, se você calcular a população de cada estado, né, fazer um prorata dos 513 cadeiras da Câmara, São Paulo tinha que ter 110 deputados dos 513, e não só 70. Então nós estamos muito mal representados na Câmara e extremamente mal representados quantitativamente, né, só com 3 cadeiras, no Senado. Para piorar que nós só temos 3 cadeiras, ainda por cima nós temos dos 3 senadores, um que é gente boa, vota direitinho, que é o Marcos Pontes, mas não é um cara combativo, não é um cara do confronto, de questionar e tudo. Ele é um cara ok, honesto, vota bem, foi ministro comigo no governo Bolsonaro, né, o Marcos Pontes, o astronauta, mas não é um cara do confronto. E você tem outros 2 senadores que estão saindo agora que não fazem nada de bom, só votam coisa errada, inclusive contra São Paulo, né? Então a nossa esperança agora é que São Paulo passe a ter, na próxima legislatura, 3 senadores com S maiúsculos e paulistas com P maiúsculo. E que defendam efetivamente São Paulo, que comprem a briga por São Paulo. Eu sou da tese que São Paulo não tem nada que se curvar para o resto do Brasil, não. Dizer, olha, vocês são ricos, vocês têm que doar mais, vocês têm que ceder mais, pagar mais. De jeito nenhum. Senador por São Paulo, aliás, deputado também, tem que defender São Paulo. Não tem nada que se curvar ao politicamente correto e dizer, os outros são mais pobrinhos, vou mandar o dinheiro para eles. Negativo. Nós temos pobreza aqui também. Nós temos favela aqui no Brasil, aqui em São Paulo, igual no resto do Brasil. Nós temos problema de segurança aqui em São Paulo, igual ao resto do Brasil. Nós temos problema de saúde aqui em São Paulo, igual ao resto do Brasil. Pode talvez um pouquinho menos de problema, um pouquinho mais e tal, mas nós temos um problema igual. Por que nós estamos dando o nosso dinheiro suado do contribuinte paulista para ser desperdiçado por outros estados? Para ser objeto de desvio, de esquema de corrupção, de não sei o quê, de Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Codevasf, Escambau A4. Não temos nada que mandar dinheiro para ninguém, não. Nós temos que dar uma contribuição igual, todos os estados. Quem não tiver, que se sacrifique mais, trabalhe mais e pague mais imposto. Paciência. Ricardo, e esse cenário que nós temos, Lula versus Bolsonaro, agora o Flávio não é o pai, né? Como é que você analisa isso? E você é bem claro nas suas posições. Por que a gente precisa mudar? O Lula está levando o Brasil para o abismo. A visão de mundo, eu não vou nem entrar no mérito da corrupção, das coisas que o PT sempre fez, de aparelhar as estatais com gente que é para roubar mesmo, e um monte de gente fazendo esquema, né? Você anda em Brasília, você sente o cheiro da maracutaia. Brasília virou, sempre teve problemas, mas agora virou o ícone da maracutaia, como era na época da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão. Mas não vou nem tratar desse ponto especificamente. Estou falando de uma visão de mundo. A visão que o governo do PT tem de como administrar é uma visão errada, que se inspira em tudo que deu errado no mundo inteiro. Não precisa nem ir longe. O que o Brasil está fazendo com a economia hoje é o que era a Argentina antes do Milei. E não é à toa que a Argentina foi praticamente a bancarrota, a falência completa, inflação de 3 dígitos por ano. O Brasil está indo para esse caminho. O Lula vai arrebentar o país, né? Já arrebentou, na verdade. Só está esperando explodir a bomba relógio da irresponsabilidade fiscal, da incompetência, da roubalheira. A bomba relógio já está posta. Ela vai explodir depois das eleições. Eles estão fazendo uma manobra de maquiar as contas públicas, de esconder, de injetar dinheiro, de fazer a população se endividar cada vez mais para não deixar a economia fraquejar. Só que isso vai explodir. Chega uma hora que, por mais maquiagem que você faça, por mais injeção de dinheiro que você dê na economia, por mais desenrola e auxílio isso, auxílio aquilo, chega uma hora que a economia não aguenta, ela explode. E eu digo, quem são os pais desse caos? Claro que o mentor é o Lula, que é o presidente. Mas quem é o pai e a mãe?
É o Haddad, que a gente chama aqui em São Paulo de taxade, que aumentou a carga tributária que já era insuportável, aumentou em níveis jamais vistos, né? A carga tributária brasileira hoje é uma loucura. Ninguém aguenta pagar mais para um governo incompetente e corrupto e que desperdiça o dinheiro. E a Simone Tebet, na qualidade de ministra do Planejamento. Todo governo ele tem um binômio. Fazenda controla o caixa, planejamento controla as contas. O que aconteceu? O Haddad liberou o caixa completamente, liberou gastação sem fim, e o ministério da Simone Tebet falou, não tem problema, não precisa controlar a conta não, a gente tem uma visão positiva sobre essa gastança toda, vai explodir o país. O caos econômico instalado no país hoje, ele tem um pai e uma mãe, Haddad e Simone Tebet. Ricardo Salles, para a gente terminar essa entrevista nesse Com Brasil Debate especial, que a gente conversa aqui com o candidato ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles, pelo Partido Novo, eu quero que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador. Olha, primeiro agradecer, obviamente, o convite que você nos faz e dizer aos brasileiros, com muita calma e muita tranquilidade, dizer o seguinte, nós estamos caminhando, o país caminhando para o trajeto, o caminho que levou todos os países que trilharam esse caminho à desgraça completa, né? O caos completo. Não há uma única exceção. Nenhum país que seguiu essa fórmula do governo Lula conseguiu melhorar. Todos pioraram, todos explodiram. Basta vocês olharem para o que aconteceu na Argentina antes que o Milei entrasse. O Milei foi um sopro de sorte que tem lá seus problemas e tudo, mas está colocando a economia da Argentina e, consequentemente, o resto do país, nos trilhos. Nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós recebemos o país das mãos do Paulo Guedes e do Bolsonaro no trilho correto e nós estamos fazendo questão de jogar o país para o trilho errado. Lembre-se, tem 2 responsáveis por isso dentro do governo Lula. O Lula é presidente, ele dá o tom político, mas os técnicos responsáveis por esse caos que nós estamos vivendo, aqueles que construíram a bomba relógio, são o Haddad, conhecido como Taxade aqui em São Paulo, e a Simone Tebet, que era a ministra do Planejamento até ontem. Não adianta eles lavarem as mãos e dizer, nós vamos arrumar o país. Foram eles que criaram. Eles pegaram um país redondinho, saindo da administração do Bolsonaro e do Paulo Guedes, e estão arrebentando o país. O nível de endividamento público, dólar nas alturas, juros nas alturas, ninguém quer emprestar para o Brasil mais. O nível de endividamento da sociedade jamais visto, está todo mundo devendo, o agro está quebrado, os pobres estão quebrados, a classe média não aguenta mais, está todo mundo quebrado. Aqui, o brasileiro está aqui com essa economia. E quem criou esse caos foi o Haddad e a Simone Tebet. Então, levem isso em consideração nessas eleições. Quem pegou o país relativamente arrumado e no caminho certo e está colocando o país no caminho errado? O governo do Lula e todas essas pessoas. Isso aí dá uma orientação, dá um subsídio, dá uma informação suficiente para o eleitor fazer as suas escolhas. Ricardo Salles, quero agradecer mais uma vez a sua participação nesse CBD, o Com Brasil Debate Especial de hoje. A gente volta na programação das TVs comunitárias com muito mais debate para você. Até a próxima. Tchau, tchau.